Olá pessoal, estamos com mais uma dica de direito empresarial. Agora vamos falar de uma inovação. É o artigo 133 do Código de Processo Civil. Ué, falando de processo civil e na matéria de direito empresarial, claro que tem ligação, tem íntima interferência no sistema. Porque o artigo 133 fala da desconsideração da personalidade jurídica. Desconsiderar a personalidade jurídica é o que eu faço com a minha sogra. Porque já que eu não posso extirpá-la do meu convívio, porque sogra sempre será sogra, eu só desconsidero o que ela fala, não é? Mas tirando as brincadeiras, nós podemos entender que a desconsideração é uma intervenção de terceiro, é um incidente da desconsideração jurídica que será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público quando couber intervir no processo. Ou seja, em regra, nós não podemos nas relações empresariais ter a intervenção de ofício da desconsideração. Tanto é verdade que o pedido de desconsideração, pessoal, ele observará os preceitos da lei específica, né, previstos em lei, que é o artigo 50 do Código Civil, que diz: em caso de abuso da personalidade jurídica caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, pode o juiz decidir, e somente o juiz decidir, a requerimento da parte ou do MP, quando lhe couber intervir nos feitos, que os efeitos de certas e determinadas relações jurídicas, relações obrigacionais, sejam estendidos aos bens particulares dos administradores e dos sócios da pessoa jurídica. Por outro lado, o parágrafo 2º do artigo 133 do CPC permite, né, a desconsideração à inversa. O que seria, então, essa desconsideração? Vamos nos nossos desenhos aqui na tela. Eu tenho aqui uma pessoa jurídica e ela tem o sócio A e o sócio B, né? E esse tem aqui uma dívida com um credor. O credor, então, executa a pessoa jurídica. Se a pessoa jurídica não pagar, o credor, então, vai pedir a segunda questão, que é a desconsideração, para fazer com que o sócio A ou o sócio B paguem as dívidas. E quando falamos isso, nós estamos falando da própria desconsideração. Agora, a desconsideração à inversa, vamos entender como funciona. Eu tenho aqui um sócio, não é, que tem 10% do capital. Vamos lá pôr 50% para ficar melhor. Ele tem 50% do capital, mais outro sócio que tem 50% do capital, e eles formam uma PJ com 100%. Existe aqui esse sócio, ele tem um credor. Esse credor tem um crédito de 70. Quando ele vai cobrar desse credor, quanto ele vai achar desse sócio? 50, ótimo. Se não houver nenhuma fraude ou nenhum desvio, esse 50 aqui vai ser pago, o prejuízo de 20 é do credor. Agora, vamos imaginar que, efetivamente, na situação seguinte, vou deixar aqui na seguinte situação, esse sócio A tenha colocado em dinheiro 50. Só que o capital dele é de 30 e o outro 70. A pessoa jurídica tem um capital de 100. E ele colocou 50 aqui, mas só registra 30. Ele tem um credor de 50. Quando ele executa o A, ele só acha em capital 30%. Essa diferença de 30 mais 50, ele pode pedir da sociedade porque os 20 foi colocado de forma irregular na sociedade. Um outro exemplo que fica mais claro para nós compreendermos é o sócio casado. O sócio casado, ele transfere todo o seu patrimônio, né, as suas receitas para a sociedade, sem informar a sua esposa. A esposa pede o divórcio e quando verifica, não há dinheiro no nome. Então ela descobre que houve desvio ou confusão patrimonial, ou seja, o sócio, o marido, transferiu tudo para o nome da sociedade sem alterar o seu capital social. Nesse caso, ela desconsidera a pessoa do sócio para fazer a sociedade pagar. Pessoal,
A desconsideração à inversa é quando eu desconsidero um sócio para cobrar de uma pessoa jurídica. A desconsideração normal eu desconsidero a pessoa jurídica para atingir o sócio. Nós vamos ficar com essa dica e em breve voltamos com um projeto. Vou ser Delta. Obrigado!